A extrema-direita crescendo no mundo todo, a gente vê que já domina o Congresso Nacional e, de certa forma, aí está crescendo novamente nos Estados Unidos. Com muito esforço, derrubou o Trump, derrubou o Bolsonaro aqui, mas os erros da esquerda, as constantes da esquerda, vão fazendo com que ela vá crescendo. Os erros na França, da esquerda da França, os erros da esquerda da Europa, deixando a direita crescer, a extrema-direita, que é o pior. Se fosse uma direita liberal, uma direita que preza pela lei, que preza pela democracia, pelo que é correto, não, mas a extrema-direita, ela é altamente perigosa ao mundo. E depois do debate dos presidenciáveis americanos, fiquei completamente assustado com a forma como o Trump mentiu o tempo todo, e a mídia não fala nisso. Ela fala que o Joe Biden perdeu o debate, que o Trump trucidou o Biden, ou seja, mesmo com mentira, para eles não importa. Para eles só o que importa é se o Biden está velho, ou se o Biden tem problemas de memória, enfim, se não for incisivo. Eles querem que sejam incisivos, que defendam as coisas que eles querem, não importa se com mentira, seja com o que for. Falou das guerras da Ucrânia, de Israel, que se fosse com eles, não, com ele Trump e os republicanos, não estaria dessa forma, provavelmente estaria muito pior. E aí, o que está acontecendo nos Estados Unidos? O Biden também não é um bom presidente, e é por isso que ele está tendo problemas na reeleição, assim como o Lula também não está sendo um bom presidente aqui. Mas a esquerda não admite o erro. Se você fala de política da direita, a esquerda lhe odeia, deixa de lhe seguir, lhe censura, lhe cancela. Quando falo de política aqui, sempre perco algum seguidor, algum fanático, seguidor, seja da esquerda ou da direita. Se eu falo da esquerda, perco seguidor da direita. Se eu falo da direita, perco seguidor da esquerda e assim por diante. Porque para eles é uma bolha. Só se você fala qualquer coisa contra a esquerda, eles pedem fontes. Se você dá uma fonte, é da mídia capitalista, é do mercado, é não sei o que. Se você fala alguma coisa da esquerda, aí a direita pede fontes. Não, aí é comunismo, é marxismo, é não sei o que, é esquerdismo. A fonte para eles é só os livros que eles leram, os autores que eles acham que falam a verdade e que falam o que eles querem que fale. Então, o mundo está dividido entre essas duas bolhas e não vai ser mudado enquanto existir essa geração. Talvez daqui a 50 anos tenha alguma mudança. Por enquanto, não. O mundo vai só degringolar, vai só cair para o abismo. O Biden ele não é um bom presidente, que nem eu disse, mas a esquerda está atacando ele por causa da guerra de Israel, como se o Trump fosse presidente, se ele fosse fazer alguma coisa diferente. Ele não iria. Ali não é o Biden, ali é o governo dos Estados Unidos. As pessoas confundem presidente com governo, com Estado. E a política do Estado americano, do Congresso, do Pentágono, de tudo aquilo, é essas alianças que eles vão defender até o fim. Não importa se fosse o Biden, fosse o Trump talvez fosse até pior. Se o Trump fosse presidente, lá na guerra da Ucrânia, ele teria que agir do mesmo jeito que a OTAN queria que agisse e o Pentágono queria que agisse. O presidente não é o dono do país. Aqui, assim como no Brasil a gente vê que o Lula não pode fazer o que quer, lá também não pode. Lá o cargo mais importante do mundo é o dos Estados Unidos, o presidente, mas ele não pode fazer o que quer. Tem um Congresso, tem a Suprema Corte. Enfim, explicar esse tipo de coisa para pessoas que não querem pensar é perda de tempo. Então, a esquerda aqui, chamando o Biden de genocida, de não sei o quê, ele está ali cumprindo uma política de Estado americano. Jamais ele podia chegar lá e dizer assim, eu rompi com Israel, vou defender a Palestina. Ou então ele chegar lá e dizer assim, não, a Ucrânia que se vire. O presidente não faz o que quer. Tem um Congresso e tem as outras forças, tem os apoiadores deles, os doadores de campanha. Assim como no Brasil, vê o Lula se ele faz o que quer. Ele fala do BC, o dólar sobe, o mercado parte para cima. Ele fala do agro, o agro vai lá no Congresso que tem maioria e tesoura ele. O presidente não manda em tudo. Mas o que tem que mudar na política mundial não é só os políticos, é os eleitores. Quem elege o Lira? Os eleitores. Quem elege o parceiro? Os eleitores. Quem elege a bancada evangélica? Os eleitores. E o que é que me assustou depois desse debate? Justamente isso. Por ideologia, os defensores do Trump, ele pode mentir, pode falar o que ele quiser, pode não falar em nada. Ele não respondeu nada sobre o clima, só disse que queria água limpa e ar limpo. Mas, no caso, os Estados Unidos, sobre o mundo, sobre o Acordo de Paris que o Biden falou, ele não respondeu nada.
Sobre segurança, a mesma coisa. Ele quer construir muros, ele não gosta de latino, ele não gosta de negro, ele não gosta de nada. Mas o que a gente está vendo? Negros e latinos apoiando ele, deixando o Biden, que também não é, como eu disse, é política americana, mas é um pouco melhor do que o Trump, um pouco mais democrata do que o Trump, e por causa de ideologia. Eu vi até uma entrevista de um negro dizendo que com o Obama a vida dele melhorou, arrumou um emprego, melhorou a renda e tudo mais, mas que está deixando o Partido Democrata para ir para os republicanos por questões ideológicas. Ou seja, esse negócio de Deus, pátria e família, de religião, misturando religião com política. A mesma coisa que acontece no Brasil. Por questões ideológicas, eu vejo muitos negros direitistas, de extrema direita, bolsonaristas, gays, bolsonaristas, mesmo sabendo que Bolsonaro é contra, que a extrema-direita é contra, mas por ideologia, tem uma ideologia que sobrepõe as outras ideologias. Então a ideologia religiosa se sobrepõe às outras. Então para eles, mesmo que prejudique a classe dele, a cor dele, a opção sexual dele ou qualquer coisa, ele prefere seguir a ideologia religiosa porque ele está fanatizado, está dentro de uma bolha. E essas pessoas só recebem e-mails, só recebem notícias pelo WhatsApp, todas selecionadas pelos manipuladores. A gente viu aí um empresário falando um tempo atrás num podcast que não contratava pessoas de esquerda e falando um monte de coisa que tinha que trabalhar 12 horas por dia, 18 horas por dia, não sei o que. Quando a gente vai ver, pesquisa aí quem é ele. Dívidas e pouco trabalha. Essa é a manipulação que a extrema-direita faz e que os pobres de direita caem. Os ricos de direita, eles já estão no patamar deles, eles estão no lugar de fala deles, já estão defendendo o que é deles. Agora, pobre de direita, isso não tem nenhuma lógica, não tem como você analisar qual a possibilidade de um pobre ser de direita. Eu vi num podcast o cara perguntando, tem como ser cristão e ser de esquerda? Eu digo ao contrário, não tem como ser cristão e ser de direita. É só ver a história de Cristo, a ligação dele, as ideias dele, todas socialistas. Não existia socialismo naquela época, essa definição, nem de esquerda nem de direita. Mas se hoje ele viesse no mundo, ele se identificaria muito mais com ideais socialistas contra o poder, que era a direita que não trabalha, de generais, de militares, disso e daquilo, e a esquerda, que é do povo que está sendo subjugada, que está sendo manipulada, que está sendo escravizada, porque você pagar mal é uma espécie de escravidão. Então, eu vejo muitos debatedores, influenciadores aqui da esquerda colocando a culpa na direita, dizendo que a extrema-direita está crescendo por causa da mídia, por causa disso, por causa daquilo, mas não falam no principal. A extrema-direita está crescendo por causa dos erros da esquerda. São os erros da esquerda, como o Lula, que está errando muito no seu governo, inclusive não pode nem ser considerado de esquerda. E por que o Lula não pode ser considerado de esquerda? Porque jamais um presidente de esquerda, ele talvez até fosse há 30 anos atrás. O Lula de 30 anos atrás teria vergonha do Lula de hoje. Que vive pactuando com Lira, que apoiou a reeleição do Lira, que apoiou a reeleição do Pacheco, que vai apoiar o sucessor do Pacheco que ele escolher, que vai apoiar o Pacheco para governador de Minas Gerais, que vai apoiar o Elmar Nascimento, sucessor do Lira. Ou seja, o Lula, ele de campanha, ele é uma pessoa. O Lula, antes da campanha, ele ainda é mais diferente ainda. E o Lula do governo é mais diferente ainda. Ele não consegue dizer não nem a Janja. Nem a Janja ele consegue dizer não. Veja lá, ele combateu o mercado. E o que ele falou do mercado e do Banco Central, ele está correto, na fala. O problema do Lula é o seguinte, é que ele fala para você ouvir num podcast, num palanque, numa comemoração, numa inauguração, mas lá nos gabinetes ele é outro Lula. Não tenha dúvida disso, tanto que aprovou aí o arcabouço fiscal, vai aprovar outras reformas, se precisar fazer da presidência ele vai fazer. Só que ele dá aquele migué que nem o Bolsonaro, na taxação das blusinhas e de outras coisas aí. Ele vai sempre jogando nas costas de outro, dá um tapa e esconde a mão. Mas ele está por dentro de tudo e o problema dele falar do BC não é ele não falar, ele tem o direito de falar. O problema é que ele fala sem estrutura e sem uma forma de combate real. É só fantasia da cabeça dele aquilo ali. Ele não quer fazer nada para mudar aquilo. E isso é que só para engambelar o povo. 3 mandatos ele não tem como combater a especulação, ele não tem um plano para nada disso.
Porque ele fala da boca para fora. No fundo, ele não quer mudar nada. É só falar para manter a massa e a bolha endeusando